Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssen, bom dia para você, bom dia a todos. A gente começa falando sobre o aumento das internações por Covid-19 no estado de São Paulo, um aumento de 17% entre 15 e 21 de novembro, segundo o governo paulista. É a segunda semana já de aumento. A semana anterior, a elevação das internações tinha sido de 18%. Especialistas de diversas universidades públicas brasileiras já falam em uma segunda onda, início de uma segunda onda da Covid-19 no país, mas isso ainda divide os técnicos. Hoje mesmo nós ouvimos o infectologista Davi Wip na Rádio Eldorado. Ele disse que ainda é cedo para fazer essa afirmação, que é preciso aguardar a consolidação de alguns dados. De qualquer forma, ele demonstrou preocupação com aglomerações, principalmente feitas por jovens. Aliás, a Secretaria de Saúde de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, resolveu convocar uma reunião com a Polícia Militar, a Federação Paulista de Futebol e a CBF, justamente para discutir aglomerações de torcedores no entorno dos estádios, apesar da proibição de público dentro das arenas. E nos números da pandemia, são 169.541 mortos no Brasil e, segundo o consórcio de imprensa, as mortes estão subindo em 11 estados. O Carrefour Brasil anunciou que vai criar um fundo para a promoção da inclusão racial e combate ao racismo no país. Esse fundo terá um aporte inicial de R$25 milhões. A morte de João Alberto Freitas em uma unidade do supermercado em Porto Alegre gerou protestos também pelo quarto dia seguido. Manifestantes que pediam justiça pelo assassinato colocaram fogo em galhos arrancados de árvores ali no meio da avenida e eles atiraram pedras e rojões em direção à polícia, que respondeu com balas de borracha. As investigações sobre a morte do soldador continuam. Destaque também para a inflação, que continua pegando o bolso do consumidor. O IBGE divulgou hoje a prévia da inflação oficial, que é o IPCA 15, mostrando uma alta de 0,81% no mês de novembro. Foi a maior alta para o mês desde 2015, embora em relação a outubro tenha havido uma queda, porque lá em outubro a inflação foi de 0,94% no IPCA 15. Mas mostra aí uma elevação, principalmente do grupo alimentação, preços das carnes, da batata, tomate, também do óleo de soja, estão em elevação de acordo aí com o IBGE. Por outro lado, o governo federal até o momento está negando aí a possibilidade de extensão do auxílio emergencial, mas o Estadão revela que a equipe econômica já estuda aí algumas possibilidades caso tenha que estender o auxílio emergencial eventualmente diante de uma segunda onda de Covid. Ainda falando de economia, é importante dizer que a Covid tornou o mercado de trabalho ainda mais avesso aos trabalhadores acima de 50 anos, uma parcela que inclui o grupo de risco para a doença. Se antes da pandemia pessoas mais velhas já tinham dificuldade de se colocar profissionalmente, agora com a crise a situação se agravou. As contratações de quem tem mais de 60 anos está em torno de 70% da média nos últimos anos. Já as demissões ocorrem o inverso, segundo os dados do CAGED. No esporte, destaque para o início da fase de oitavas de final da Libertadores da América, uma fase decisiva. Tem 3 times brasileiros em campo hoje. O Santos vai a Quito, altitude de Quito, enfrentar a LDU. O Flamengo vai à Argentina para enfrentar o Racing e o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, recebe o River Plate. O detalhe, o Atlético Paranaense teve confirmação de 6 casos de Covid nas últimas horas, portanto, 6 desfalques para o jogo de hoje à noite. E o Santos também está com 5 desfalques por causa da Covid, mais o técnico Cuca, que já teve alta, mas ainda está se recuperando em casa. A gente acompanha também esses jogos em tempo real hoje à noite. Falando em jogos, 2 parques em São Paulo, Ibirapuera e o Villa-Lobos, foram autuados por não impedir aglomerações dos frequentadores, tanto ali nas dependências quanto dentro de quadras, né, de futebol, de basquete. Hoje o Estadão chama atenção para esses riscos de esportes coletivos, né, praticados ainda assim ao ar livre, que apesar de ser uma prática saudável, né, para se exercitar, ainda não é hora de voltar a usar uma quadra, segundo os especialistas ouvidos pelo jornal. Estes e outros assuntos você acompanha nesta terça, nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.